Boa noite, pessoal. Boa noite, Deise, Thaís, boa noite. Pessoal, Riolândia entrou, nossa convidada de hoje. Hoje eu vou ficar de olho no horário, gente, porque na última live o Instagram derrubou a gente. Só temos 1 hora para falar. Passou disso, o Instagram derruba, não fica gravada, enfim, perdemos tudo. Então vamos falar de algumas perguntas que falamos na semana passada e algumas coisas novas, porque depressão é um assunto muito complexo e tem muita coisa para falar. Foi até bom a gente ter essa segunda oportunidade para poder falar mais um pouquinho. Se quiserem fazer perguntas, vão fazendo aí que a gente vai respondendo de acordo com o que der. Mas já estou avisando que eu vou ficar aqui cronometrando o tempo. Quero falar duas coisas para vocês. A primeira, já foram lá no meu canal do YouTube, já conhece Psicóloga Vânia Parada? Hoje tem vídeo novo, vou falar sobre atividade física e ansiedade. Montei um plano também de como vocês começam a se exercitar. Fiz um plano direitinho no quadro, vocês vão adorar. E uma segunda novidade é o Psicodesafio. Estou divulgando para as pessoas, vai começar no sábado. Vão ser 7 dias com atividades que eu vou estar diretamente com vocês 1 hora por dia. Não é psicoterapia, é psicodesafio baseado em psicoeducação. Então vão acompanhando aí os posts, coloquem eu quero, que eu vou entrar em contato com vocês, que eu vou explicar direitinho e vamos fazer um grupo legal, vai ser um grupo muito bom. Gente, eu vou chamar a Riolândia agora para dar tempo da gente conversar sobre tudo, tá bom? Vou chamar que ela já entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Agora ela vai aceitar. Estou aguardando que já já ela vai entrar. Então acompanha aí o Instagram, YouTube, tem muita coisa para vocês. Oi, Riolândia, boa noite. Olá, eu não estou me vendo ainda. Não, eu tô te vendo. Olha, Tá essa me nossa vendo? live tá encantada, né? Porque hoje é um dia de chuva no Rio de Janeiro inteiro, É, então as verdade. conexões não tão boas, Não, provavelmente. Ivani, obrigada, adorei o lacinho roxo. Eu adoro fazer live de arco, é uma é. marca das Dá minhas uma lives. graça. Toda live minha eu faço de arco, que é para diferenciar dos vídeos do YouTube. É muita coisa, né, gente? Então a gente fica vendo sempre a mesma cara. Eu dou uma diferenciada que é para vocês não encherem da minha cara. Obrigada, Ivani. Então, Sim. Riolândia, fale um pouquinho para você, pessoas novas aí, Dalva, Ivani, Thaís, pessoas que não te conhecem aí. Entrou Henrique, cada É, semana tem mais gente nesse Instagram. Obrigada a todos, estou tem mais gente. adorando essa conexão com vocês. Me mandam mensagem, WhatsApp, direct, tá uma maravilha. Mas diga lá, Riolândia, se apresenta para nós. Muito prazer estar aqui novamente, né? Muito bom participar é, sobre esse tema, que é um tema esse mês muito falado, assim, muito preciso que a gente fale mesmo. Meu nome é Reolândia Brum, sou psicóloga clínica, tenho pós-graduação em perícia, e a gente está trabalhando aí com esses temas maravilhosos que são tão importantes para todo mundo, para as pessoas saberem mais coisas, se informarem sobre esse tema que é um tema que é muito comentado esse mês do Setembro Amarelo, e a gente precisa realmente divulgar, que é um tema importantíssimo, porque parece que é muito divulgado, que é muito falado, né? Mas muita gente ainda tem muita dúvida sobre a depressão. Sim. Então, vamos aí falar no tempo que nos resta falar. E, gente, eu sou psicóloga da teoria cognitivo-comportamental na área de comportamento. A Riolândia também é gestalt terapia, também é Gestalt psicóloga. E as terapia, nossas lives não são cursos, tá, gente? A gente não está não. dando curso para psicólogo, a gente está esclarecendo o maior número de pessoas possível. Nós estamos tornando a psicologia acessível às pessoas. Sim. Riolândia, agora saiu, você só está aparecendo sua blusa ou
um tecido. Eu não tô conseguindo me ver, só você. Bom, agora não está Deixa mais eu tentar aparecendo aqui. você. Tá, só está Deixa eu aparecendo. tentar Bom, fechar. de qualquer maneira, você vai falando que a gente ouve, né? Isso. Você está me ouvindo, né? Você acha melhor sair e você me chamar de novo? Não, não vamos fazer esse erro novamente, que a outra não deu certo. É, Vamos não fazer assim sei o mesmo. Ah, que. voltou, graças a Deus. É melhor Voltou? assim. Voltou. Olha, gente, boa noite, Sueli. Já me deram um oi aí também. Vai passando os nomes aí, eu não consigo Vai. acompanhar. Se eu vou Boa falando noite a oi, todos. boa noite a todos, obrigada pela audiência. Estou adorando essa comunicação com vocês. Vamos lá. Repetindo a primeira pergunta, só para a gente ter definidinho bem isso. Depressão é doença? Sim, a depressão ela é uma doença hoje considerada grave pelo número de pessoas que ela atinge. Então, a depressão é sim uma doença. Ela vem de um problema, uma síndrome do estado mental, e ela pode incluir a capacidade de não sentir prazer, não sentir graça nas coisas, na vida, né, no mundo no geral. Então, ela é considerada sim uma doença, não é frescura, não é falta de Deus, não é, necessidade de oração, não é nenhum desses títulos que colocam na depressão, né? Para justificar porque uma pessoa tem depressão. Na verdade, tudo que a pessoa busca pode ajudar, mas não é a causa da depressão. Ah, porque você não reza, porque você não ora, porque você não tem Deus. Não é isso. A depressão é dada como uma doença e precisa ser tratada como tal. Sim, assim como a ansiedade, né, gente? Quem sofre É, com transtorno de ansiedade, com depressão, só quem sofre com esses transtornos é que sabe a luta interna, a angústia. Você vai em isso. todos os médicos, você faz todos os exames e você não tem nada. Então, não tem um remédio para curar, não tem um remédio que te diga, que te faça melhorar. É você com você mesmo. E aonde que você É verdade. consegue reverter esse quadro, né? E as pessoas que não sentem, não têm, não conseguem entender, alcançar o nível de desespero, de angústia que essas pessoas têm. Eu não tive depressão, eu tive ansiedade, e eu digo para vocês, é desesperador, porque no final É das sim. contas, se a gente não se ressignificar, não mudar hábitos e não buscar uma força interior que muitas vezes a gente não tem por já estar cansado dessa luta, fica difícil. Sim. Então, um psicólogo, um médico pode ajudar muito. Sim. É muito difícil, porque a depressão ela tem várias causas, inclusive, né? Ela pode ser de traumas, Sim, então pode ser consequência de algum trauma, de alguma doença. Ela pode ser o início de um hipotiroidismo ou de um hipertiroidismo. Então, ela tem vários fatores que acometem a depressão. Então, às vezes a pessoa vive anos, né? 20 anos e aí, quando nos procura, fala: poxa, eu sinto isso há tantos anos, então eu tenho depressão. É, sim, tem depressão. E a pessoa, então, consegue conviver com a depressão. Por isso ela é uma doença perigosa, né? Porque sim, quando é uma coisa, que, por exemplo, né, você quebra a perna, você logo tem que ir ao ortopedista. Quando sim, você começa, muitas vezes, um quadro depressivo, você não percebe. Então você sim. convive ali com aquela depressão, e você não busca um médico específico ou alguém que possa te ajudar naquele quadro. Olha Então a é Bárbara falando complicado aí, por ó. isso. Olha a Bárbara falando aí. Louva a Deus por você ser minha terapeuta, tá vendo? Ah, Bárbara, é verdade. Viu? É, É porque, é gente, a gente muito também. gratificante, né? Ter os Sim, pacientes presentes, a gente é o que vale a pena, sabe? Porque sim, a gente encontra no caminho muita gente que precisa, né, do nosso sim, trabalho, do nosso lado humano também, porque a gente precisa compreender o sim. paciente, primeiramente, para que a gente consiga ajudá-lo. A gente É, precisa compreender o lado humano dele, o sim, lado em que ele precisa mesmo daquela ajuda, e é uma ajuda que tem que vir rápido. Você não tem um é, longo tempo para trabalhar com ele.
você precisa agir o quanto antes. Porque tem duas coisas aí que a gente pode falar, né? Primeiro que depressão não é tristeza, a gente tem que saber diferenciar bem uma coisa da outra, um sentimento do outro, porque a tristeza, ela é um episódio. Eu estou triste por alguma coisa, a gente tem um luto, a gente perdeu alguém, a gente perdeu um emprego, a gente perdeu um animal, a gente fica triste, isso é esperado. Agora, a depressão é aquela falta de energia que você tem. Exatamente. E é do nada. Do nada não, que nada é do nada, né, gente? Eu sempre falo isso. Tem alguma causa, mas às vezes a gente não sabe identificar a causa. Então... E não é só por um período. Exatamente. É um longo período. É um longo período. É porque a tristeza, ela vem, passa. Ela fica uns dias e você observa que você entendeu o motivo, ela vai passando. A depressão, muito pelo contrário, ela se instala e ela é longa, ela dura. Vai. Então aos você poucos durou. Ela vai dominando, né? Vai dominando. Você percebeu que está há 15 dias muito triste, você precisa observar se você tem depressão indo a um psicólogo, né, buscando conhecimento, porque pode ser que a partir desse período você tenha algum quadro depressivo sim. Está participando, né? Sempre tem alguém para entrar, né? Eu adoro isso. Olha, o pior são os cristãos preconceituosos e a família não entender a situação. Isso é muito comum, a família não entende, chama de preguiçoso, diz que você a pessoa está desanimada, está sem ânimo, tá ali sofrendo, aí a outra vem, julga mesmo, diz que ela é preguiçosa, que é porca, que muita gente perde essa vontade de higiene pessoal, né? Isso acontece muito. As pessoas deixam de tomar banho, de escovar dente, porque é muito desânimo. A pessoa perde a vontade mesmo de viver, de se cuidar. Ela não tem energia, né, suficiente para fazer toda a demanda do dia a dia nosso, né? Que é ter aqueles cuidados pessoais e fora trabalhar. Então, ela foca em algum ponto, quem trabalha fora, por exemplo, foca no trabalho e às vezes esquece, deixa de lado um pouco a limpeza da casa, o cuidado pessoal. Isso aí é bem comum acontecer mesmo. E aí quem está por perto, que são os parentes, né, as pessoas próximas, alguns preconceituosos ou por falta de conhecimento, pode até dizer que é preguiçoso, que é relaxado, tá de conveniência, que é tudo na mão. E não há ser humano que prefira, né, viver um quadro como esse e estar satisfeito com essa situação toda. Então é muito incômodo para a pessoa que está passando por isso. O outro não tem noção da dor que é muita dor. É muita angústia. Agora, como identificar se a pessoa tem depressão? Como é que ela identifica? A gente já falou mais ou menos aqui, né? Como é que ela identifica que essa falta de ânimo, né? Aí ela deixa de fazer as coisas que ela gosta também, né? O prazer. Essa falta de energia. Ela perde o prazer, né, pelas coisas, às vezes, comuns, como olhar o pôr do sol, né, admirar, abrir a cortina e admirar o dia lá fora. Ela passa a não achar graça mais nisso, enquanto é tão importante a gente saber ver a natureza e admirar a natureza, ela perde esse prazer. O retraimento social também, ela passa a não querer mais ir às festas, a encontros. Eu vou fazer uma ligação para você, posso? Não me liga não, que eu estou para baixo. Ela não quer nenhum tipo de contato, ela perde esse prazer mesmo pelo contato. Tem crises de choro, alguns não têm, mas outros sim. Tem a diminuição do próprio prazer, tanto sexual quanto o prazer do dia a dia para qualquer coisa. Tem lentidão ou agitação. Isso é muito importante, porque tem gente que fica muito paradinho, com vontade de ficar deitado. Mas existe algum tipo de depressão que a pessoa fica muito agitada, fica hiperagitada. E isso também pode ser depressão com episódios de alguma mania, de alguma bipolaridade, que aí já entra em outros níveis. Sim, afeta totalmente o sono, o apetite. Sim, o apetite, que come de menos ou come de mais.
As crises de choro são os mais comuns, aquela angústia com vontade de chorar, que fala assim, eu comecei a chorar do nada, eu senti muita tristeza e chorei do nada. E aquilo que a gente já falou, ficar triste uns minutos, uns dias, é normal. Agora, do nada, você sentir vontade de choro constante, e aí Já sim é preocupa, depressão. né? Já preocupa. Existem casos também com ideias suicidas. Sim. Porque aí, dependendo do grau que a depressão encontra-se no ser humano, ele não tem condições de raciocínio. E isso fica afetado mesmo nele, sabe? É o lado neurológico dele que está afetado. Então, a gente precisa ter aquele ciclo de pensamento de por que a vida vale a pena. E quando o paciente está nesse tipo de depressão, ele não consegue evoluir para esse pensamento. Ele já pensa direto, a minha vida não vale a pena. E aí ele entra no quadro de que ele deseja acabar com aquele sofrimento. Sim. E pensa, logicamente, no suicídio como uma forma de tirar dele aquela angústia, aquele sofrimento. Então, assim, é muito importante a gente ter como identificar e saber até ajudar quando tem esse quadro de tentativas de suicídio, de pensamento suicida, porque é quando corre riscos, né? E é quando ele está com a energia bem baixa, ele começa a pensar nessas possibilidades de terminar com o sofrimento, tudo, né? Cometendo o suicídio. Esse é o grau máximo também, né? E o grau máximo. Eu participei de duas rodas de conversa de depressão esse mês, na verdade, de psicólogos, né? Sim. E duas queixas, assim, comuns de pacientes. A primeira, que é se sentir um estorvo para outra, ele fica com vergonha de falar, ele acha que tudo que ele fala é besteira, que as pessoas não têm paciência com ele, que ele está incomodando. Isso é muito ruim, verdade. gente. Não está incomodando, isso aí é um pensamento negativo da pessoa. As pessoas estão aqui para ajudar, sim, e para te ouvir, sim. Não se sinta incomodado nem estorvo, né? E a outra foi até interessante, que foi uma pessoa com dinheiro, família estruturada, tudo, e tinha vergonha de falar que era depressivo, porque as pessoas ficavam julgando e cobrando. Como você tá triste? Cara, olha tua mulher, olha teus filhos, olha seu carro, olha sua casa. Então, quebrar esse paradigma que as pessoas que têm dinheiro, que moram em mansões, que têm famílias de margarina, não têm depressão. Isso não é verdade. Não é verdade. É muito legal ouvir falar hoje em dia na televisão sobre isso. E o professor Clóvis de Barros Filho, ele fala muito sobre depressão, e ele fala que a depressão não escolhe idade, não escolhe títulos e nem classe social. Exatamente. Mas é importante que a pessoa que identificar que tem depressão, ela busque algum amigo que ela confie, porque realmente o preconceito ainda é muito grande, a cobrança é enorme, as pessoas acham que porque você tem um carro ou porque você tem uma casa, você não tem que ter depressão. Só que a depressão, ela não se trata disso. Não é aquilo que você tem, não é aquilo que você é. A depressão, ela vem e você não consegue saber, né? Colocar tudo no lugarzinho exato. É uma sensação de que eu não sei porquê, mas eu estou triste. Não sei porquê, mas eu estou sofrendo. Então, independente do que você tenha. Independente, é muito difícil. Porque você encontrar sentido para a vida é o que todos nós precisamos e queremos. Mas no momento da depressão, você não consegue entender qual o real motivo que você tem aquela tristeza, quanto mais encontrar sentido para a vida. Então, é necessário que faça um trabalho de descoberta de si próprio, para que haja essa motivação para continuar vivendo. Mas o preconceito é enorme, né? A cobrança é absurda, a pessoa já está naquele sofrimento total e ela ainda tem que dar conta de si para os outros. E tem uma coisa muito julgamento, triste. né? Tem cobrança, tem muito julgamento, a família muitas vezes não entende, aí fica mandando sair da cama,
fica É, mandando, falando palavras que não deveriam falar, você é um preguiçoso, você é isso. Então, isso tudo, gente. Se vocês estão passando por isso, ou se tem alguém que vocês conhecem, se informem, vejam a melhor forma de ajudar sem julgar, né? sim, eu ouço muito falar também sobre depressão e os casos que as pessoas falam assim, eu tô numa festa, agora não, porque a gente está nessa pandemia, mas há um tempinho atrás, né, ela falava assim para mim, eu vou a uma festa e lá eu me sinto totalmente sozinha, com Sim, tanta eu já gente em ouvi isso. volta, Eu já né? ouvi isso. É uma Não consegue sensação assim, entrosar, não se sente consegue. mal, Ela não consegue se sentir. Então, se você se sente dessa forma, se você tem aquela tristeza que está durando uma semana, 2 semanas, converse com a gente, procure, né? Agora tem o canal Mentalmente aí que está maravilhoso, está ajudando muita gente. Até Augusto Cury curtiu o canal maravilhosamente Pois lá. é. Então, assim, foi bem legal, né? Augusto Então, Cury na assim, minha é o página. que a gente faz de corpo e alma, né? Porque é o que a gente Sim, escolheu fazer. Então, nós estamos aqui para ajudar e encaminhar, não só trazer para o nosso consultório, mas encaminhar mais perto daquilo que você acha melhor, né? sim, Se identificar e ajudar da melhor maneira possível. com Então, certeza, busque né? ajuda. É. Então, Rio, quem pode ajudar? Quais são os profissionais? Quais são os canais que podem ajudar as pessoas que estão sofrendo com depressão, que estão, né, indo por esse caminho? Ou então, se você conhece alguém, né? Quais são os canais principais, além do psicólogo, né, que pode ajudar? Sim, um dos canais é o psicólogo. O psicólogo ele trabalha com a mente. O nosso estudo é científico da mente e nós temos capacidade sim para ajudar através da internet, de forma virtual, deixando um recadinho, me ajudem, eu preciso, né? Eu tenho esses sintomas. Os médicos também são capacitados, psiquiatras, neurologistas, eles são capacitados a trabalhar, porque a depressão, ela inclusive tem vários graus, e aí dependendo do grau, a pessoa necessita de algum medicamento. Sim. Se vier E para o a psicólogo gente, não pode, é. a gente não pode medicar e a gente tem que É. encaminhar o paciente para um neuro ou para um psiquiatra. Eles são O totalmente geriatra capacitados. também ajuda, tá, gente? O O geriatra é um geriatra, médico que sim, atende o, idosos, idosos, né? isso, Então, o geriatra ele eles está ajudam. acostumado com esses quadros, eles são médicos de confiança dos idosos, É, então pode procurar um geriatra também. pode procurar. E qualquer um médico, ele vai saber também encaminhar o paciente. Encaminhar. Né? Você Sim, pode ir lá no seu clínico geral, no sim. generalista, e falar, doutor, eu tenho esses sintomas, você pode me encaminhar? Ele vai também te encaminhar. Nós, hoje em dia, temos um trabalho que é a nível mundial, é uma ONG, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é conhecido como CVV. Eles são uma ONG das mais antigas do país e eles ajudam também através do 188. A Então, pessoa gente, liga grava para aí, lá, ó. conversa 188. ao vivo, lá conversa no telefone, né? E eles ajudam no momento que você está crítico, pensando alguma coisa, né, Ruim. terrível, como eu já fiz alguns atendimentos, como eu também trabalho com cuidados paliativos, já fiz alguns atendimentos em que a pessoa estava à beira do suicídio e nós conseguimos intervir, não só eu, mas toda a equipe, e fazer ali um trabalho para que ela se conscientizasse que tinha outra maneira de sair daquele sofrimento sem ser através do suicídio. Então, Isso não os tem CVV, preço. eles não tem preço. E os Não tem CVV, preço. eles têm essa ajuda assim instantânea. Então, passou algum pensamento disfuncional na sua cabeça, eu não quero mais viver, não faz mais sentido, eu não quero mais estar aqui, eu estou sofrendo muito. Se não tiver como falar com a gente, liga para eles. Eles, naquele momento ali, vão dar uma palavra, vai ter profissionais qualificados para te atender. E E é se você, em totalmente último caso, anônimo.
E é totalmente Totalmente anônimo, anônimo. não Isso vai é expor ótimo. você, não vai Isso. julgar. São pessoas muito Não. preparadas para atendimento. Muito Então, preparadas, fazem vai ter uma, cursos. vai ter um acolhimento muito bom. Eu acho que vale a Muito, pena esse papo aí na hora do sim. desespero. E aí, como tem muita gente que tem vergonha, né? Tem um pouco de receio, mas nesse momento a gente precisa escolher alguém para falar. Se você não tem nenhum desses canais para buscar, fale com alguém, peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Fala, você pode me ajudar? Eu estou passando por isso, né? Estou passando por uma dificuldade, eu não sei como resolver. Nós, seres humanos, precisamos um dos outros. Sim. Nós dependemos um dos outros, nós somos seres biopsicossociais. Então, Sim. nós não vivemos sozinhos no mundo, não somos uma ilha. Não. Né? Então, nós temos essa capacidade e a necessidade de interagir com o outro. Então, mesmo no momento de tristeza, no momento de dificuldade, se tiver algum empecilho para que você busque ajuda através dos canais que a gente falou, pede ajuda a alguém que você conhece, né? Qualquer pessoa que você conheça, fulano, eu estou precisando de ajuda. E essa pessoa, com certeza, mesmo que ela não saiba te ajudar, ela vai te encaminhar, vai com você em algum lugar, Sim. vai levar você em algum canal de ajuda. Isso aí é muito importante. Isso é diferente, tá, gente? De se achar inferior, que as pessoas estão com pena de você, que está se fazendo de vítima, não é nada disso. É questão Não. de a pessoa estar no momento ruim, precisando de ajuda. Todo mundo Sim. um dia pode passar por isso, Todos ninguém está nós, sim. livre. Nós estamos Não, no meio de uma psicólogo também pandemia tem ainda. depressão. Sim. Médico tem Todos depressão, nós. né? Sim, todos Você vê, teve aquele caso daquele podemos passar por isso. piloto que jogou o avião, matou todo mundo. Isso tem um tempo aí, uns É 5 anos, verdade. talvez. Enfim, todo mundo está suscetível a ter. Até Suscetível a ter porque depressão. tem uma ordem química aí, né, Riolândia? A questão de alguns Sim, hormônios, quando estão sim, desequilibrados, exatamente. ele pode. O Até é bom, gente, cortisol, vocês né? estarem com esse. Não é um hemograma completo, esse que mede Não, glicose. Não. É um exame de sangue mais específico. Por isso que às mais vezes você vai no, específico, é, sim. Que vai num fala o médico nível de psiquiatra. cortisol. Isso. Sim, ele mostra, dependendo do caso, o nível de estresse que você tem ali naquele exame, mostra que você está com depressão sim ou não. Tudo depende de hormônios, neurotransmissores. Por isso, a depressão não é frescura, ela é uma doença. Ela é uma escala onde você vai de 10 a 0 de um dia para o outro. Então, os seus neurotransmissores, eles têm uma queda, o seu cortisol se eleva demais. Isso é o que causa a depressão. Por isso, não tem uma pílula mágica também que você tome hoje e amanhã você esteja encontrando todo o sentido da vida. Mas é importante saber que a tua vida tem valor, a minha vida tem valor, a nossa vida tem valor. E qual o valor que nós estamos buscando para a nossa vida? Qual o sentido? Ah, mas eu não tenho perspectiva, eu não tenho prazer mais em nada. Vamos trabalhar para buscar esse sentido. Todos nós nascemos função, digamos assim, a desempenhar no mundo. É bom que cada um encontre, né? Existem sim motivos para ser feliz. Existe muito motivo e razões para encontrar a felicidade e para encontrar o real sentido de se sentir bem. E você se sentindo bem, sarando, né, melhorando dessa depressão, você vai conseguir conviver. Às vezes as pessoas têm dificuldade. Ah, eu não consigo conviver com ninguém, eu sou uma pessoa difícil. Às vezes ela é uma pessoa deprimida. Sim. E aí ela consegue, com essa perspectiva diferenciada, ela consegue perceber que essa dificuldade dela também é dificuldade de outros, mas que tem reais motivos para que ela fique bem, para que ela se cure. E assim ela encontrar soluções para encontrar o propósito. É a virada do tempo. A virada do encontrar tempo o propósito da vida.
E o propósito da nossa vida é que... Saúde de novo. É o tempo, gente. Não se É o preocupem. tempo, Não. Aqui a gente precisa, né, Obrigada. encontrar esse propósito Sim. de vida, que é o que faz a gente funcionar com todas as expectativas que nós nascemos para ter. E é maravilhoso descobrir o nosso potencial, né, aquilo que a gente veio para fazer no mundo, e que tem pessoas que precisam de você. Exatamente esse então, ponto que eu ia falar. Seja uma pessoa que goste de ajudar alguém, né? Isso é de um valor incrível. Você aprende quando você se doa, você aprende Sim. quando você ajuda. Sim. E aí você já vai meio caminho andado para a cura ou para a melhora de uma depressão. Sim. É isso que eu ia falar, né? Que além de a gente ajudar as pessoas também, quem está deprimido, as outras pessoas ficam tristes também, né? Elas se sentem assim impotentes. O que eu vou fazer? Sim. E às vezes até erra na maneira de falar, justamente por não querer ver aquela pessoa naquele estado. Então ela não sabe como que ela vai ajudar. Ela quer ajudar, mas às vezes acaba até atrapalhando, né? Eu tenho um vídeo meu de ansiedade que fala até isso. O que você não deve fazer na hora do ataque do pânico, né? Porque esse negócio de calma, respira. A única coisa que você não tá na hora que você tá numa crise de pânico, de ansiedade, é calmo. A única coisa que você não quer é beber água, né? E alguém tá falando, ó, moradores de rua, mas sofro de ansiedade, comecei a sofrer nesse ano. Alguma coisa de moradores de rua. Não dá para ler, porque eu ajudo muita gente, você tem razão, eu tenho projetos sociais que ajudam moradores de rua, mas sofro, é isso, de ansiedade, Porque a gente falou isso aqui, Rodrigo. Todos nós estamos suscetíveis a tudo, tanto a ansiedade quanto a depressão, qualquer transtorno. Isso. E ele pode aparecer em qualquer momento da nossa vida. Nós estamos no meio de uma pandemia, com um vírus aí que a gente não sabe, uma vacina que não chega, pessoas morrendo, pessoas queridas, internadas. A gente não sabe do nosso futuro, a economia toda parada, a gente perdendo emprego. Enfim, está realmente um momento bem crítico. Então, a gente tem que ter uma paciência também e entender que é um momento que vai passar, assim como a depressão é um momento, é uma doença, ela vai passar também, a ansiedade também. A gente só precisa saber como que a gente vai tratar, ter essa paciência, né? E entender que tudo na vida vai passar. Tudo. Não tem jeito. Vamos lá. Não. Como ajudar se é para você? Eu tô com depressão, como ajudar se é para você mesmo? Eu tô mal, eu não tô me sentindo bem, como é que eu procuro ajuda? Como é que eu percebo isso? Eu começo a perceber a partir de quando que eu tenho que pedir ajuda? E pedir ajuda. Então, se você começa a sentir que você está triste há algum tempo, há alguns dias, e que isso está perdurando, né? Não está passando, e, às vezes até já resolveu o problema, mas aquela tristeza, né? Que falam assim, tem como se fosse um buraco aqui no meu peito, alguma falta de sentido. Tente isso, procure uma ajuda, o que você precisa. Sentiu que não quer mais se relacionar, não com pessoas chatas, porque pessoas chatas você tem que evitar mesmo, mas pessoas que antes eram o seu círculo, os seus amigos, e você não tem mais prazer para encontrá-los, também busque ajuda. Você está deprimido, sim. Coisas que você gostava de fazer, eu adorava jogar futebol, gostava de fazer, dançar, não tem mais prazer, sair, isso. Carnaval, fica tudo muito sem Exatamente. graça, né? Ver uma série. E aí você está buscando muito remédio, né? Está tomando muito remédio, muita dorzinha que às vezes não tem sentido, porque a depressão muitas vezes ela não dói, mas ela causa dores. Você sente algumas dores e aí você percebe, tá estranho, porque eu tô bem, né? E tô me sentindo desconfortável. Então é preciso que você busque ajuda, porque essa ajuda na psicoterapia você vai receber ajuda da seguinte forma: o psicólogo ele atua promovendo a autorregulação do seu próprio corpo. A gente faz
com que o paciente entre em contato com o seu self. A self, todos nós conhecemos, é aquela foto, né, que nós temos de nós mesmos. Então, aprendi essa a tirar autorregulação... selfie. Que bom! Todo mundo precisa aprender, que agora é moda. Então, você trabalha a autoestima com o seu terapeuta, né, o contato consigo próprio, e o seu organismo, ele atualiza. Assim como o seu corpo, assim como o seu computador, ele não tem aquelas atualizações, né, o seu psicólogo, ele vai te ajudar nesse sentido. E aí você vai fazer uma atualização do seu organismo, do seu próprio corpo. E assim você começa a sentir a melhora. É assim que funciona na psicoterapia. Tem os médicos nos quais, precisando, vão prescrever algum medicamento, alguma coisa, mas é importante que você tenha, logo assim que você identificar esses sintomas de falta de vontade de se cuidar, né? De se cuidar, que eu digo, é tomar banho, né? Escovar os dentes. Escovar os dentes, muito apetite ou pouco apetite. Então, tenho vontade de ficar deitado o dia inteiro. É um dia só? Não tem problema, mas uma semana já não é muito legal. Então, vamos procurar ajuda antes que essa depressão se instale de uma maneira que fique muito difícil você se autorregular. Porque o corpo ele tem um funcionamento que a gente chama de homeostase. Ele mesmo se reequilibra. Reequilibra. Ele se reequilibra. Tanto é, por fora você vê, você corta a pele, daqui a pouco a pele está se regenerando. Sim. Isso por dentro também. Existe um documentário chamado Heal, H-E-A-L, que é cura mesmo, que pessoas se curam sozinhas. Tem uma pessoa que ela cura um problema que ela teve de andar, ela volta a andar. Isso não é mentira, é documentário. Mas isso aí você tem que ter uma força de vontade, um equilíbrio muito grande. E os ansiosos também, eles não têm isso, né? O ansioso ele é muito impaciente. E hoje em dia, o Brasil é o número maior aí de ansiosos, né? E a ansiedade, ela pode evoluir para uma depressão, dependendo de como que você, né? Como que você está evoluindo aí no quadro. Então, gente, toma muito cuidado, porque essa questão da ansiedade, de angústia nada, aquela expectativa do nada, que vai acontecer alguma coisa, isso pode começar a gerar uma angústia e evoluir. Isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade, que ela caminha aí para a depressão também. Eu não gosto de falar muito isso, não, porque ansioso é fogo. Daqui a pouco ele acha que está com depressão. Porque a pessoa, quando ela sofre de ansiedade, ela já tem todas as doenças possíveis. Então, se você fala, pode evoluir para uma depressão, ela, daqui a pouco ela fica angustiada. Um dia ela, já estou deprimida. Mas tem que manter a calma, porque não é 100% certo. É só uma possibilidade, calma. E aí vem, como ajudar? Se é para alguém que você conhece, como é que eu posso ajudar alguém próximo? Eu estou vendo que alguém mudou o comportamento, eu estou vendo que aquela pessoa era tão animada, chegava, tinha um astral legal, de repente a pessoa dá aquela murchada, fica cuidada. Como é que eu ajudo essa pessoa? Sendo da família e sendo um colega de trabalho, uma pessoa que você encontra sempre. Uhum. Sim, a maneira mais fácil é fazer o que a gente chama de acolhimento. É chegar nessa pessoa e fazer um acolhimento de maneira que você diga para ela: eu entendo o que você está passando, eu sei que não é fácil, você quer dividir comigo, você aceita alguma ajuda, você tem alguém que você conhece, algum psicoterapeuta? Não tem? Vamos ver juntos, né? Se mostrar realmente solidário e entrar ali junto com ele naquela dor. Porque assim ele não vai se sentir tão sozinho, ele vai conseguir reagir melhor ao que ele está passando. Porque às vezes é visível aquela situação que a pessoa está vivendo. Ela muda o comportamento demais, né? Mas em alguns casos é muito fácil alguém ajudar. Em outros casos é um pouco mais complicado, quando alguém entra para o mundo das drogas, ou
se automutila, né, que são cortes, aquelas coisas na pele. Mas, de qualquer forma, ser solidário, dizer que entende a dor e falar que está disposto a ajudar, que está ali para ir junto, para acompanhar ele até um psicoterapeuta, buscar algum que fique mais próximo, que atenda online, é sempre uma ótima opção. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não existe caso perdido. Por mais que, olha, eu atendi um menino que a mãe, ele não queria ser atendido de jeito nenhum, não aceitava psicóloga nenhuma. Não. E eu entrei online com ele, isso já tem 1 ano, tá? Foi antes de pandemia, nem existia muito esse online. Eu entrei online com ele, não vou falar o nome dele aqui para preservar o nome da pessoa, é adolescente, inclusive, mas ele escreveu uma carta para a mãe dizendo que ele ia acabar com a vida dele. A mãe pegou essa carta, me mandou, eu li, eu falei, eu quero falar com ele hoje. Aí ele chegou, eu falei com ele e ele aceitou. E ele estava assim, tinha escrito a carta. Então a maneira como o psicólogo entra também, não pode, tem uma forma de você entrar, um jeito de você entrar, tem que ser de coração, gente, de verdade. De coração. Tem que ser empático. Você está sentindo a dor e a pessoa sabe quando você está falando de coração e quando você está ali com ela. É diferente. Compreendendo, né, a dor. Compreendendo. É diferente de você falar, não, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esse menino, ele era uma casca assim dura. E eu fui quebrando por fora até descobrir, ele tinha 17 anos. Uma delícia, ele voltou a ser funcional, me abandonou, né? Porque é assim, né? É assim, Quando volta tudo normal, tá tudo bem. E ele tá bem, de vez em quando eu tenho notícia dele, agora já fez 18 anos. E se pudesse continuar, eu achava que ele deveria continuar, porque a gente está aí na vida, pode acontecer a qualquer momento, terapia não faz mal a ninguém. Mas é isso. Então, o que eu posso dizer, tanto aos psicólogos, a quem vai oferecer ajuda, ofereça ajuda de coração, com acolhimento, com vontade de ajudar. Não aquela coisa que eu estou fazendo porque eu tenho que fazer como obrigação. Não, tudo que a gente vai fazer, gente, a gente tem que botar a nossa energia. Quando a gente coloca a nossa energia, quando atende o telefone que a gente fala, oi, tudo bem? A pessoa sente quando você está bem, a pessoa sente aquela tua energia, né? E tem uma diferença, né, no tratamento, no acolhimento, é verdade. Exatamente. Então, o que eu digo os casos não são perdidos, por mais que a pessoa esteja ali. Você teve uma paciente que eu me lembro, que a irmã, olha, ela está querendo se suicidar. A irmã desesperada. A Riolândia desesperada, achando que ela ia se jogar. A Riolândia entrou, conseguiu reverter o quadro. As duas ficaram, eu me lembro desse caso, foi logo no início da nossa formação, uma vitória assim, maravilhosa. Por quê? Porque quando eu dei alta para ela, as duas choraram. Tá vendo? Porque foi muito emocionante depois ver que ela encontrou o sentido, sabe, para a vida. E que tudo que ela queria era isso. Então, assim, tudo na vida tem jeito. Tem. Sabe? Quando a gente foca no todo, em todos os problemas juntos, a gente acha difícil. Mas quando a gente foca num problema de cada vez, a gente observa que tem jeito para tudo. E a depressão não é diferente. Teve um caso, ano passado, não meu, apareceu na televisão, de um homem que ele estava com câncer. Ele teve uma energia, ele reverteu aquele quadro, que ele estava em estado terminal. Ele morreu infartado, um negócio assim, ele não morreu da doença do câncer. Então, assim, tudo na vida é possível, tudo pode mudar. Eu tenho um exemplo na minha casa, a minha sogra tinha aquela doença, que tem uma expectativa de vida de 2 a 5 anos, ela viveu 30 e poucos anos. Então, assim, a gente não pode desanimar, a gente não pode achar que são casos perdidos. Depressão tem cura. Se você não puder ajudar, como eu falei, de coração, não atrapalha. Não diga para a pessoa que ela é preguiçosa. Entenda
entenda, saiba separar o que é preguiça Sim, do que realmente é um caso de depressão, é um caso é, da pessoa estar precisando de ajuda. Tem toda a sim. diferença quando você Muita diferença. se doa no que você está fazendo e no que você está se propondo para ser psicólogo. Como É amigo, verdade, quando você é amigo, quando você se doa, que você quer ajudar, a pessoa sente, fala, pô, essa pessoa tá comigo, ela tá torcendo por mim. Poxa, eu gosto é tanto quando verdade. meus amigos torcem por mim, eu fico muito feliz. Dá uma É muito energia bom. boa. Dá uma energia boa, mesmo que a depressão ela não tenha uma cura total, mas ela tem uma grande melhora logo no início. Aos poucos o paciente vai aprendendo a lidar com aqueles sintomas a ponto de que praticamente ele fica curado. Ele começa a identificar os sintomas, ele normalmente largou um pouquinho o psicólogo lá atrás, ele liga, né, faz contato novamente e volta. Olha, eu estou sentindo, preciso fazer umas sessões. E aí a gente Isso. retoma e Sim. faz mais umas sessões e assim o tratamento segue numa boa. Ó, Rilândia, 46 minutos. É, Hoje eu vamos não vou correr. dar mole. Não, Hoje eu não vou dar mole, porque da outra vez a gente é, perdeu nossa live que passamos de 1 hora. Eu quero tem que ter agradecer muito aqui, ó, a cuidado. Graça Medeiros. Tá falando que é verdade, não existe caso perdido. É muito bom ver vocês aqui. Obrigada, Graça, Jussara, a Cássia, tanta gente aqui, Cris, Rodrigo, tanta gente que entrou, que está comentando. Eu quero agradecer muito mesmo vocês pela audiência, por vocês estarem aqui, por colaborarem com a gente, acreditarem no nosso trabalho, né? É muito importante isso. E nós estamos aqui justamente para levar o conhecimento, desmistificar um pouco a psicologia. Psicologia não é Sim, para maluco, não é para quem está doido, não é para quem tá lelé da cuca e precisa cuidar, não. não, Psicologia é para você se autoconhecer, lidar melhor com as suas questões, todas isso, elas, você melhora relacionamento, melhora, sabe falar, sabe como se portar é, e fica melhor, não guarda tanta coisa, né? Que a gente é uma caixinha, a é gente é um sim, depósito, a gente vai só é um depósito. acumulando, 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 não sabe lidar com isso. Então a gente orienta como se posicionar, como dizer não, como sair bem, sem brigar, não precisa brigar, né? Rilândia, suas palavras finais, porque a gente vai encerrar. Ah, vamos sim, para a gente não perder essa live. Eu agradeço também muito aos meus pacientes que estão assistindo a gente, alguns que falaram que vão assistir depois. Um grande Sim, beijo aí para a Bárbara que entrou, né? Colocou aí o nome, não tem problema, tá ótimo, obrigada. sim. Né? A Rosemary, que também sempre participa, que é minha paciente também. E todos que quiserem entrar em contato com a gente, comigo ou com a Vânia, a gente faz atendimento online. Eu tenho meu consultório particular que faço atendimento na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então, entra em contato com a gente. Estamos aí para ajudar, conversar, desmistificar essas questões, né? E nosso trabalho vai seguindo assim. Então, busque ajuda, sim, não tenha vergonha. Foi um prazer enorme participar mais uma vez dessa live, adoro, né, participar, que Eu venham adoro. outras. O assunto é muito grande, não tem como a Extenso. gente falar sobre tudo. E aí, mas foi um prazer, foi ótimo participar. Obrigadão É. mesmo. Obrigada, Vânia. Obrigada a Muito bom o você. seu trabalho, o seu canal. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que está acontecendo. É um movimento necessário, né, que precisava acontecer mesmo. É. Então, assim, tá de parabéns e obrigada por mais uma vez ter me chamado. E quando quiser, a gente marca outro. Tá ótimo. Gente, obrigada. Eu vou terminar a nossa live aqui. Vou agradecer mais uma vez a Riolândia, terceira vez já. Obrigada. Ela que iniciou todas as lives aqui. A última, antes dessa, né? A gente não conseguiu gravar, que estourou o tempo. Não. Daqui a 20 minutinhos tem vídeo novo no canal Ansiedade e Atividade Física. Muito legal. Vou falar aí sobre como fazer atividade física sofrendo com os sintomas da ansiedade. E eu estou lançando esse psicodesafio que já está aí também na rede. Vai começar Legal. sábado. Então, gente,
Qualquer dúvida, vocês podem me mandar direct. Meu WhatsApp profissional está aí também. Meu e-mail. Não se sintam com vergonha. Podem me procurar que eu vou responder, tá bom? Rio, obrigada. Gente, Tchau. boa noite. Grande beijo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.